nosso pé de livro, eu vou aproveitar e mostrar 2 livros do Dr. Augusto Cury, que está sempre na lista dos mais vendidos, né? Felicidade Roubada, que é um livro de ficção. E esse outro aqui que vai ser muito útil também para a nossa conversa de hoje, que é As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis. São 10 regras que ele aponta. E eu vou aproveitar só para dar um gostinho para você que está em casa e ler só um pedacinho aqui que diz o seguinte: por que tem relacionamentos que são saudáveis e outros não, né? Num momento, a pessoa vive as labaredas da paixão. No outro, vive os glaciares dos atritos. Num período, trocam juras de amor. No outro, trocam golpes de ciúmes. Hoje são dóceis como os anjos. Amanhã, são implacáveis como carrascos. A relação desinteligente é intensamente instável, enquanto a relação saudável, ainda que golpeada por focos de ansiedade, tem estabilidade. Então, foi só para dar um gostinho e a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Né, doutor? Muita gente é ansiosa querendo um relacionamento saudável? Infelizmente, a grande maioria dos casais não sobrevive 10 anos, Fátima. Mesmo que eles não se separaram, a vida conjugal se tornou um inferno. Então é importante obedecer algumas ferramentas ou praticá-las para que possamos construir uma felicidade. Felicidade não é um dom genético, não é privilégio de uma casta, de uma família. Felicidade, ela tem de ser treinada, equipada, ela tem de ser educada a partir de nós treinarmos o território da emoção para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, inclusive das relações. E foi muito legal porque Monique e Mohamed ficaram super felizes de ter esse encontro aqui hoje, né? Não, com certeza. Eu sou fã. Exatamente. Eu também já li alguns livros do Augusto. Acho que ele vai tirar muitas dúvidas minhas hoje aqui. Vai tirar? Vai. Não, eu falei até aqui nos bastidores. Eu contei pra você também na última vez que eu vim, né? Eu tinha visto a entrevista dele e eu falei, cara, eu vou comprar esses livros, tô a fim de ler isso aí, achei interessantíssimo. E aí minha sogra chegou e falou, ó, toma aqui 2 livros pra você. Eu falei, é o que eu queria. Já devorei um e tô devorando o outro, cara. Muito legal, a gente vai ter muita chance então pra gente conversar sobre isso, Exatamente. né? Pessoalmente ter essa oportunidade, né? Até porque é figurinha rara, ele não gosta muito da entrevista não, mas aqui... Muito rara. Vai conversar tranquilamente. Como enfrentar essas dificuldades, como tornar a nossa convivência mais saudável. E aí a gente fez o seguinte, a gente está aqui com o Dr. Augusto Cury e a gente não foi para as ruas pedir para as pessoas fazer algum tipo de pergunta. O que atrapalha elas no dia a dia? Vamos ver a primeira pergunta, doutor, para a gente ver? Aí a gente responde e conversa entre nós aqui diante de cada pergunta, tá bom? Okay, então vamos lá para a primeira dúvida. Meu marido e eu, a gente briga muitas vezes porque eu sou mais ativa, corro atrás, trabalho pra caramba. E ele é um pouquinho só mais acomodado. Eu gostaria de saber como mudar isso. Bom, o circuito da memória pode se fechar e nós desenvolvemos o fenômeno bateu, levou. Não apenas drogas viciam, comportamentos também viciam. No começo, a relação é no céu do afeto, depois pequenas críticas, pequenos atritos, aumento de tom de voz. Isso vai criando janelas killers ou traumáticas que fazem com que os casais se digladiem, um sabote um outro. Então é fundamental fazer oração dos sábios. Quando o outro decepcionar ou frustrar, a melhor maneira é fazer o silêncio proativo. Eu não me obrigo a comprar a agressividade ou a frustração do outro. Eu vou ter uma reação mais inteligente no foco de tensão, consequentemente vou impactá-lo. Então a oração dos sábios, o silêncio proativo é fundamental para encontrarmos respostas inteligentes e quebrarmos esse ciclo. Caso contrário, é o inferno. A gente muda alguém? Que muita gente vê muito casal tentando um mudar o outro. A gente muda? Exatamente. Isso é fundamental, Fátima. No livro As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis, eu abordo que ninguém muda ninguém. Nós podemos piorar os outros, mas não mudá-los. Agora, podemos contribuí-los. Grave isso, né? Quer dizer, pode piorar. Até vou pedir para a plateia uma coisa. Eu vou fazer novamente a tese, eu vou citar a tese e fazer uma pergunta. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Quem já tentou mudar uma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Ou difícil? Levante bem as mãos. Eu já tentei, tô lá. Ótimo. Pode levantar mais, tem gente aí que vocês estão escondendo Quem leite. é que conseguiu? A melhor maneira de transformar uma pessoa teimosa ou difícil em super teimosa ou super difícil é tentar mudá-la. Com essas técnicas, elevar o tom de voz, comparação, críticas excessivas, os velhos sermões. Tem pessoas que não são religiosas,
mas são especialistas em sermões, são repetitivos. Falam pra caramba, né? Quando elas abrem a boca, o parceiro ou parceira, até os filhos já sabem tudo que vem pela frente e já se fecham, entendeu? E chantagens emocionais. Por favor, nós podemos contribuir com os outros, mas não mudá-los. Só eles podem se mudar. E para ajudá-los, nós temos que impactá-los, sermos simpáticos, distribuirmos sorrisos e cumprimentos. E mais ainda, sermos carismáticos, distribuir elogios e promoções. Todos os dias, os casais deveriam se elogiar, encontrar motivos para plantar ou registrar janelas lights, que iluminam o eu, libertam o imaginário, a criatividade e realçam o romance. Promova quem vocês amam. Mas no mundo todo, em mais de 70 países que eu sou publicado, eu vejo que os erros se repetem em toda a humanidade. As pessoas, para tentar corrigir alguém, apontam falhas. Criticam, como eu disse, e constrange o psiquismo da pessoa que está ao seu redor. Se nós mudarmos a política, ao invés de apontar falhas, nós exaltarmos a capacidade, exaltarmos a superação, comentarmos que nós apostamos nela, e em cada momento em que houver uma atitude inteligente e saudável, nós promovermos, então, o córtex cerebral, a MUC em especial, a memória de uso contínuo, que é o centro da memória, será irrigada com flores, com jardins. Mohamed, você tem filho pequeno? Tenho, uma Ana Flor, minha filha. A gente faz muito isso com criança, não é? A gente, com criança, tem uma tendência a valorizar o que a criança faz de bem. Isso, pelo menos nas famílias que tentam fazer dessa criança um ser com uma autoestima em alta. Verdade. Mas a gente muitas vezes esquece de fazer isso com o parceiro. Isso é bom. Eu falo que eu conheci a minha mulher no berçário, né? Porque eu tô tanto tempo com ela e a gente tem um relacionamento tão duradouro. E não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Cada ser humano, cada indivíduo tem uma chave específica, individual, e a descoberta se dá com muita entrega, doação, cumplicidade, mas esse ponto que ele fala é muito interessante, do melhor afeto. Porque a gente tem que conquistar, acho que qualquer divergência, ela só pode apontar um caminho de solução com afeto. Porque senão vira uma disputa ideológica, vira uma briga, vira um confronto de ideias e o pior, as pessoas não se ouvem. Então acho que não se ouvem porque também ficam cada um fechado nos seus próprios ideais e pensamentos. Quando que agir no afeto faz com que se abra um canal de permear com flores, eu acho que é essa palavra que ele usou, né? Muito inteligente a sua abordagem. Não basta amarmos, o amor tem de ser inteligente. É isso que nós estamos hoje defendendo no nosso instituto, que estão espalhados em todo o Brasil, Instituto Augusto Cury. Nós temos que nos educar para nos relacionar. Nós não podemos ser indelicados. Até pessoas bem intencionadas traumatizam as pessoas que mais amam. Por isso que os romances não duram muito tempo. Monique, agora, é difícil, às vezes, no momento de tensão, pensar em tudo isso. Fazer essa oração sábia, pra mim, realmente, acho que vai ser um trabalho daqui em diante, depois do programa. Porque você, quando tá numa discussão, você quer se colocar também, né? Você quer se defender. Então, você ter esse momento de parar e analisar e deixar a pessoa se expondo, e mesmo que você não esteja no mesmo clima de discussão, de briga, de querer paz, é difícil também. Eu acho que também essa história do elogio, né? Do elogio diário, você sempre ressaltar o que a pessoa tem de melhor. Eu acho que isso é a base da admiração no relacionamento, né? Eu acho que isso também, essa admiração, esse respeito, isso tem que ser contínuo. Eu acho que se um momento que isso fica defeituoso, o relacionamento perde. Sim, teve uma história de um americano, eu acho, que ele fez uma ideia genial. Ele pegou o carro e ia passando. Eu não sei se foi aqui que eu vi isso, ou numa revista, ou num vídeo, mas ele ia passando e elogiando todas as pessoas na rua. Ele passava, você tá linda hoje, esse cabelo ficou ótimo em você, adorei a cor da sua roupa. E as pessoas eram de tal maneira desarmadas, e ele ia distribuindo afeto dessa maneira, para desconhecidos, e aquilo impactou, sabe, mudava. Às vezes mudou pelo menos o dia daquela pessoa, certamente mudou. Exatamente. Oi, Laí. Eu tô com a dona Marlene, aliás, eu queria dizer que tem gente aqui hoje na plateia, Fátima, de Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais, Alagoas, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso. Uma salva de palmas. Obrigado. Todos se inscreveram pelo site e vieram ao programa participar aqui da nossa discussão. gshow.com/
Encontro, faço o mesmo, vem pra cá para participar do programa. A dona Marlene tá passando por um problema grave lá com o casamento dela. Casamento de poucos anos, são 42 anos de casado. O que acontece lá? Ele só quer saber de futebol. Ele vendeu tudo que tinha no interior e comprou uma casa do lado do Grêmio para ficar sempre assistindo o jogo do Grêmio e Grêmio, só Grêmio. Ele é vizinho do estádio? É vizinho do estádio de Grêmio. E aí a senhora é colorado? Eu sou colorada. Então a questão acho que é essa. Ele ainda se parece com o Filipão, não tem isso? Ele é igual o Filipão. Eu tenho 5 netos, os netos tudo gremista, meus filhos. Nós somos em 15 na família, só eu colorado e o resto tudo gremista. Mas falta diálogo? Falta diálogo? Às vezes eu falo também, mas eles não querem nem saber. Não. Colorado aqui não tem vez, só gremista. Não, falta diálogo no casamento. Ela é futebol mesmo. Eu amo ele me ama também, mas a gente, às vezes eu digo, paizinho, larga o futebol, vem comigo um pouquinho. Não, para aí, eu vou assistir primeiro, depois... Doutor Augusto. Com muito respeito. E aí? Bom, de qualquer maneira, 42 anos, a senhora é uma sobrevivente. Parabéns. Parabéns. Uma outra coisa, por favor, não tente tirá-lo quando ele está assistindo o Grêmio. A senhora vai reforçar com que ele seja um torcedor ferrenho do Grêmio. Melhor coisa é, fora do foco de tensão, a senhora promovê-lo, elogiá-lo, fazer coisas interessantes, inspirá-lo. Assim, pouco a pouco, vai arquivando algumas janelas inteligentes e ele vai conseguindo sair daquele cárcere, daquela rotina. A memória, ela não apenas vicia-se quando nós estamos numa janela killer, ou seja, quando alguém nos ofende, nós temos respostas estúpidas, mas também podemos nos viciar em alguns circuitos e não viver um mundo aberto, tranquilo, sereno, ou seja, irrigado à criatividade. Para mudarmos esse ciclo, nós temos de ser pessoas interessantes. Não tente mudá-lo. Mude a senhora primeiro, tá bom? Assim, aos poucos, a senhora vai conseguir. Só dá o show no intervalo. E a pergunta aí, da dona Marlene tem a ver com a pergunta das ruas. Obrigado. Que é um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Meu marido, às vezes, quer ficar sozinho e isso me dá um pouco de preocupação, porque às vezes eu penso que ele não me ama mais e eu fico preocupada, quer ficar só com os amigos. O que isso quer dizer? Ficar sozinho é problema quando no casal um dos dois, às vezes não é só o homem, às vezes a mulher também quer um tempinho para ela. Isso é problema no relacionamento? Eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas. E eu estou mais do que claro que nós temos que respeitar a individualidade do casal, de cada parceiro. Se ele quer ficar sozinho em algum momento, deixa, não tem problema. Só que nós temos tendência a querer fazer com que o outro corresponda a todas as nossas expectativas. Tem pessoas que dizem, doutor Cury, eu casei com uma pessoa difícil. Eu falo, não se preocupe, ele também. Só do fato de querermos com que ele corresponda a todas as expectativas, nós criamos um clima horrível. A relação se torna um inferno. E nós acabamos sufocando ou asfixiando quem nós amamos. Dê liberdade, dê espaços. E não ache que isso vai comprometer o afeto, porque cada pessoa tem suas características de personalidade. Eu acredito que essa telespectadora, se ela aprender fora do ambiente de ansiedade e fora daquele ambiente onde ele está recluso dentro de si, desenvolver projetos, sonhos, onde os dois são motivados a fazê-los, pouco a pouco cria-se novos circuitos na relação. Porque o doutor Augusto fala sempre que a gente tem que comandar o nosso cérebro. Mas uma situação como ele estava, como é que faz para comandar o cérebro? Sabe, Fátima, infelizmente, o uso de drogas se tornou um problema mundial e nós estamos perdendo a batalha porque nós não investimos em prevenção. No caso das pessoas que estão usando drogas, elas têm de entender que o efeito de uma droga, seja ela como heroína, uma droga depressora do sistema nervoso central, ou cocaína e crack, uma droga estimulante, há um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, que arquiva uma janela killer ou traumática. Aquilo sequestra o eu e o torna escravo vivendo em sociedade livre. Então, o que nós estamos recomendando para que as pessoas possam superar de maneira sustentável? Todos os dias, o eu, seja no tratamento diante de um psiquiatra, psicólogo ou numa clínica de recuperação,
ele faça uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. Duvidar do controle das drogas, duvidar da escravidão emocional, duvidar de que não consegue superar, gritando no silêncio mental, criticando cada ideia perturbadora, criticando a passividade do eu e determinando estrategicamente ser feliz, seguro e reescrever a sua própria história. Então, Adriano, sem que você perceba esse salto que você deu do caos das ruas, como um mendigo, para as passarelas, você trabalhou essas ferramentas, você duvidou, criticou e determinou. E fez isso diariamente, principalmente quando você deu um salto qualitativo. Essas idas e vindas, Fátima, é um problema mundial. A medicina tem índice de recuperação. Por exemplo, as cirurgias cardíacas, 99% de taxa de sucesso. Mas a taxa de dependência de drogas não passa de 30%, é uma taxa muito baixa. Baixa porque o eu não assume seu papel central como autor da sua própria história. Você conheceu alguém, Mohamed, algum amigo? Porque às vezes o que a gente percebe é que cada hora está mais perto do círculo, né? Eu acho que isso é uma realidade, né? E eu tive casos de amigos que tiveram êxito na recuperação. E foi engraçado, tinha um amigo meu que a gente falava, cara, sai dessa, não tá legal, você não você tá diferente, você não tá bem, e é uma progressão muito rápida, né? E eu acho assim, ele é muito mais capacitado para falar disso, obviamente, mas eu acho que tem um start, um clique que é dentro de você. Eu acho que, nesse caso do meu amigo, por exemplo, uma pessoa conhecida chegou e ofereceu dele para a igreja, para uma determinada igreja que ele achava que ele deveria ir frequentar. Um dia ele foi, mas eu acho que, na verdade, de todas as pessoas que falaram, naquele momento ele aceitou... Ele quis, algum tipo de ajuda. Dar um passo. E aquele passo, na verdade, eu acho que foi a concordância dele interna. Falou, cara, eu preciso, porque ou eu vou parar na cadeia, ou eu vou parar num túmulo, ou eu vou parar num manicômio, cara. E ele foi. E, olha, é impressionante a força de vontade que ele readquiriu. E como hoje ele está bem, assim. É um empresário, está super bem sucedido e para mim é um orgulho, assim.